Ok, muito bom dia, senhoras e senhores. Vamos para a nossa English Live, dia 3 de julho, de 10h30 às 11h20. Aqui com o professor Johan, esse que vos fala. Seguimos. Bom, essa atividade que a gente vai fazer a correção, atividade avaliativa que eu passei para vocês, tá? Então, a atividade funciona da seguinte forma. Tem um texto aqui, um texto muito atual, um texto que está no The Guardian. Geralmente é o jornal que eu trago os textos para vocês. E ele fala do Five-Year-Old's fatal plunge provokes hard questions about Brazil racism. Brazil's racism. Foi o caso do menino que caiu do prédio, né? E a mãe deixou ele com a patroa e ele caiu do prédio. Enfim, a história vocês já conhecem, o texto está aqui, um texto que aconteceu aqui no Brasil, de uma história que aconteceu aqui no Brasil, mas relatado em inglês. Então nós vamos fazer o seguinte, eu não vou ler o texto e a gente vai seguir com as perguntas, para a gente poder identificar. Número 1. A quem se refere os pronomes em destaque na frase retirada do texto? I can't bear it. I can't bear it. Então, eu tenho dois pronomes aqui. O I, que é um pronome pessoal, porque ele funciona antes do verbo, quando sujeito, e o it, que é um pronome objeto, que está depois do verbo. Então, eu quero saber a quem se refere esse I can't bear it, esse I e o it. Quem disse isso no texto? Eu coloquei a resposta antes aqui, mas vamos ver aqui. Eu coloquei a resposta. Vamos lá. Esse trecho aqui, essa frase está nesse trecho do texto. Mirti Santana weeps when she remembers finding her son dying on the pavement outside the Johan, seaside. Oi? Alguém? os slides não estão passando pra gente. Mas eles vão passar. Eu não sei o que aconteceu aqui. Agora passou. Passou, né? Ele está com um pequeno delay, né? Está com um pequeno retardo aí, eu não sei por quê. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui o trecho. Santana weeps when she remembers finding her son dying on the pavement outside the luxury seaside apartment block where she worked in the northeastern Brazil. I can't bear it, said the 33-year-old domestic worker. Quando ela fala aqui 33-year-old domestic worker, é a trabalhadora doméstica que tem 33 anos de idade, né? Então, quem disse isso? Quem é o I? É a doméstica, que é a Mirtes, né? Só tem uma alternativa. Agora, esse it refere-se ao quê? É a própria morte do filho, né? Ela não consegue. O que é bear? Bear ela conhece como urso, né? Como substantivo, urso. Mas como verbo, o que ele significa? Alguém se arrisca? Aguentar. Aguentar, né? Suportar. E aí depois tem uma série de verbos que significam suportar. Support, stand, mas no sentido de bear, é no sentido de aguentar, né? Psicologicamente, isso aí. Can't bear it. Então, I refere-se a Mitch e it refere-se à morte do Miguel. Questão número 2. Além da morte de Miguel, o texto cita George Floyd. Qual é a semelhança entre ambos? Bom, George. Aí você fala o seguinte, professor, mas eu não sei quem é esse George Floyd. Então, deixa eu te falar uma coisa. Como aluno da terceira série, você precisa estar atento aos noticiários. George Floyd foi o negro que morreu por conta do excesso de violência policial lá nos Estados Unidos. Então, além da morte de Miguel, ter sido George Floyd. Qual é a semelhança entre ambos? Eram negros. Ok? No problem. Seguimos. Passou aí o slide. Ok? Ainda não? Vai passar. Tá chegando. Não, chegou.
Ainda não? Não chegou ainda o slide? Foi. O texto apresenta algumas explicações para a tragédia. Dentre elas, que Gaspar não enxergou o pequeno Miguel como um de seus filhos. Gaspar, na verdade, é a patroa, né? Então, a quem se pode atribuir essa opinião? Quem foi que disse que... porque o texto ele traz algumas indagações, algumas opiniões, né, sobre algumas pessoas a respeito desse assunto. Mas umas, assim, diz que ela não enxergou o pequeno, talvez não como um de seus filhos, mas não o viu como um dos seus. E aí eu tenho lá o Pedro Avelino, que é advogado de Gaspar, provavelmente não foi, porque senão ele não seria advogado dela. Gaspar, patroa de Mirtes, a própria, ela também não diria isso. Sérgio, esposo de Gaspar, a não ser que eles tivessem processo de separação, ou ele não gostasse muito dela para falar isso. Bom, aí eu tenho dois potenciais, dos potenciais respostas. Luciana Brito, professora de História, e Deise Benedito, ativista dos direitos negros, tá? Que foi quem disse nesse trecho aqui, ó. The death of 5-year-old Miguel could have been avoided, poderia ter sido evitada, if there had been empathy with the black child, se ela tivesse mais empatia com uma criança negra, o que não teve. Então, quer dizer, do ponto de vista da ativista dos direitos negros, ela atribuiu a falta de atenção da patroa pelo fato do menino ser negro e ela não o reconhecer como um dos seus, como parte daquela família. Então, ela não teve uma atenção devida. Assim disse Deise Benedito. Ok? Eu, Oi. eu acho que essa questão tipo, ela podia ser um pouco confusa, Sim. porque no fim do texto, tá lá, Brito disse que, aqui Brito said, this is what made Sarah abandon Miguel in the lift. She did not see the boy as a person like her own children. Tá, peraí. Vou voltar aqui um pouquinho, Samuel. Nessa página aqui, Ela no texto, é essa questão 3 mesmo. Eu li o texto e eu achei essas duas frases. Uma é do Brito e a outra da ativista negra. As Brito duas said, são this is what made Miguel in the lift. She did not see Miguel, she didn't see the boy as a person like her own children. Tá. É isso aí, Samuel. Eu concordo com você. Eu concordo. Não chegou pequeno como um de seus filhos, por ele ser negro, né? Mas Uhum. ela é um pouco, é um pouco, como é que eu posso dizer? Dá para ter dúvida, sim. Dá para ter dúvida. Eu concordo com você no sentido de que ela dá para ter dúvida. Mas, sim, mas eu insisto na resposta da Deise Benedito porque a gente colocou aqui, ó, pelo fato dele ser negro. Então, lógico, nessa frase aqui não está dizendo que ela não considerou ele como filho, mas tem a questão do Black Child, entendeu? Mas eu concordo com você, sim, que não é simples descobrir isso, não. Ok? Se Eu acho que deveriam ser as duas respostas certas. você acha as duas, né? Vamos lá no número 4. Ups. A frase abaixo retirada do texto encontra-se na voz passiva. Mirtes was working alone and was asked to take Gaspar's dog out. Slide chegou aí? Ainda não. Ainda não? Não sei, deve ser meio Faz um pouco da chegada. por que está acontecendo Não, isso. mas não vai demorar muito, não. Eu acho que, na verdade, é a linha. É uma linha que conecta a internet. Geralmente, quando uma pessoa está em contato com a outra pela internet, é o que conecta as duas que está dando delay. Não é É, mas, necessariamente a sua. mas não estava demorando tanto assim, não. Chegou aí? Ainda não.
Nossa. A gente pode ir Isso. acompanhando pela atividade, se É, tiver vocês têm, ok. se vocês tiverem atividade em mãos, vão acompanhando aí, porque senão a gente não vai conseguir andar. Bom, então o trecho fala assim: Mirtes was working alone and was asked to take Gaspar's dog out. Essa frase está na passiva. Aí ele pede para você sinalizar qual das alternativas apresenta a voz ativa para essa frase, né? Eu vou dar a resposta porque aí a gente discute em cima da resposta, tá? Someone, porque Mirth was working alone, não entra no contexto, mas was asked, Pegou o slide. chegou, né? Quem foi solicitada para levar o cachorro da Gaspar para passear? Foi a Mirtz. Então alguém pediu, né, para Mirtz levar o cachorro a passear. Aí eu falo o seguinte: Mirtz was working alone and was asked. Someone is asking. É isso? Não, tá no passado, não pode ser Está no isso. passado, não pode ser. Então a resposta dessa aqui realmente é a letra C. Letra C. Por quê? Porque a frase. É porque na hora que eu defini aqui o slide, a resposta pulou para a letra D. Mas é a letra C mesmo a resposta. Mirtes was asked. Então, se é passado, como é que eu sei que é passado ativo? Por causa do verbo auxiliar was. Foi perguntada, alguém perguntou. Então, é a letra C. Acerta aí para mim, pessoal, por favor. Seguimos. Se não chegou o slide, acompanha na sua atividade até o slide chegar aí e a gente segue. Na questão número 5, ele te dá várias Já palavras. chegou o slide. Chegou, né? As alternativas Chegou. abaixo trazem palavras encontradas no texto, algumas com prefixo, outras com sufixo. O que é prefixo? Pré vem antes, sufixo vem depois, ou ainda com ambas. Identifique a alternativa que apresenta somente a palavra com sufixo, ou seja, que tem depois. Se você tem dificuldade de entender o que é sufixo, grava o que é pré-fixo, porque vem antes. Então vamos lá. Letra A. Inequalities. A palavra é qualities. Então eu tenho in como prefixo. Unclear. A palavra é clear e tem o prefixo un. Então isso aqui só tem prefixo. Letra C. Avoidable. Avoid é o verbo evitar. E able, sufixo. D. Unacceptable. O verbo é accept, então eu tenho prefixo un e sufixo able. Letra E. Equal. Eu tenho unequal, un prefixo. Então qual delas somente tem sufixo? Avoidable. Ok? Questão número 6. De acordo com o trecho retirado do texto, a palavra em destaque expressa if it was the other way around, I wouldn't be bailed because I'm poor, né? Said Santana. I don't have 20,000 reais. Então, ele pede o seguinte, de acordo com o trecho, a palavra em destaque, qual é a palavra em destaque? Because, que aqui não está em destaque, né? Mas lá na atividade estava. A palavra because expressa o quê? Uma adição, uma concessão, adversidade, explicação ou acréscimo? Explicação. Fácil isso daqui, né? Seguimos. O trecho abaixo retirado. Deixa eu só levantar aqui a aba porque não está aparecendo para mim. O trecho abaixo retirado do texto, She killed my dreams, Santana said. She ended my life, pode ser reescrito da seguinte forma. Então a Santana disse duas coisas. She killed my dreams, she ended my life. Então ela disse essas duas coisas.
She killed my dreams. Ela matou os meus sonhos, mas terminou com a minha vida. Ou matou os sonhos, ou terminou com minha vida. Matou os sonhos porque terminou com minha vida. Ou matou os sonhos e terminou com minha vida. Ou matou os sonhos e finalmente terminou com a minha vida, né? Aqui só pode ser o and, porque ela disse as duas coisas. Ela poderia ter dito: She killed my dreams and ended my life. Ok? Número 7 ou número 8 agora. Número 8. Na verdade, não tem 8, né? Essa atividade aqui, esse 7 aqui, é a última atividade dessa atividade avaliativa. Mas tem um texto aqui que fala assim, ó. Are you a Facebook addict? Esse é o texto que está no simulado, não é isso? Confirma para mim. Tem 8 questões na atividade. Tem 8? Poxa vida, Tem. por que eu não coloquei aqui? Identifique os tempos verbais das frases retiradas do texto. Tá. Então, peraí. Deixa eu... Só um minutinho. Ok. Vamos continuar então aqui na questão 8, né? Como nós vimos anteriormente, nós temos aqui, ele pergunta qual é o tempo verbal desse título, né? 5-year-old's fatal plunge provokes hard questions about Brazil's racism. Então, como eu disse para vocês, o verbo, que é o verbo provoke, está na terceira pessoa do singular. Então, é simple present. Mas tem uma informação que é muito importante que já resolve o seu caso. Toda vez que eu tenho um headline, ou seja, uma manchete, um título principal de um texto, geralmente ele está no simple present, né? Porque o simple present expressa um fato, hábito ou uma rotina. Então, geralmente ele está no headline. Essa é a questão 8ª que não está aqui, que a gente resolveu. Vamos para a 9ª. Então, o pessoal vai compartilhar aqui no chat para a gente poder fazer. Cadê? Ótimo. Vamos ver aqui então. No chat está o seguinte. Cadê a 9ª aqui? Os tempos verbais das frases. Então, Mirtes, é isso aqui, né, Samuel? Isso aí. Então, Mirtes Santana's weeps when she remembers. Então, isso aqui está no simple present, né? Weeps e remembers, por causa de Mirtes Santana. Simple present. Letra C. Miguel Otávio Santana and Silva had plunged 9 stories. Esse had plunged. Bom, se tem o verbo have, fica atento que pode ser o perfeito. Então, tem ele e tem um verbo. Então, had plunged é perfeito. Mas como have está no passado, então é passado perfeito. Had plunged. Past perfect. Ok? Letra D. Miguel's shocking, avoidable death in the city of Recife has stunned. Também, presente perfeito. 2 verbos, sendo que um deles é o have. There is no excuse. Simple present, né? Por causa do verbo there to be. Ok? Essa foi a questão 8. Questão 9. A questão 9 é para identificar os verbos modais nas frases. Coloca para mim, por favor. Bom, essa é muito tranquilo, né? Então, nessa letra A, vamos fazer por partes. Na letra A,
I can't bear it, said the 33-year-old domestic worker. Quem é o verbo modal? Can na forma negativa. Can na forma negativa, bem explicado. Letra B. She did not imagine at any moment that his tragedy would happen. Would. Would, que transforma o verbo em futuro do pretérito, né? Aconteceria. Letra C. Não tem que ser, só vai até B mesmo. Ah, são só as duas? Ok. Uhum. Uma? Mais alguma? O would, você disse que ele transforma o quê? O would, o que o will faz com o verbo? O will, na verdade, não tem tradução. Então, se eu falo will travel, significa viajará. Would é como se fosse o passado do will. Então, se eu falo would travel, ele transforma o verbo travel em futuro do pretérito. Viajar, viajaria. Ok? Mais alguma questão? Ok. Não, acabou aí. Acabou, né? Então tá ok. Tranquilo. Bom, então nós encerramos essa atividade, que foi a atividade avaliativa que a gente fez, né? Tem alguma questão do simulado que de repente você gostaria que eu revisse, pelo tempinho que a gente tem aqui? A gente pode trabalhar. Aqui nós já vimos. Ah, tá. Esse foi aquele texto, né, do Facebook. Vou aproveitar um tempinho que eu tenho aqui e vou discutir algumas questões com vocês. Nesse texto aqui, ele pergunta assim, de acordo com o texto, com a passagem, né, do trecho, é correto dizer que women are more likely to develop Facebook addiction. Vocês viram isso, meninas? Aí quem disse isso não fui eu, tá? Mas Anderson says, de acordo com o texto, que a nossa pesquisa também indica que as mulheres estão mais are more at risk, então tem mais risco de desenvolver uma addiction, um vício ao Facebook. Provavelmente, probably, due to the social nature of Facebook, devido à natureza social do Facebook. Bom, ela não entrou em detalhes sobre que natureza social é essa, né? Mas eu não quero entrar em detalhes também. Já falou que as mulheres são mais propensas. Próximo. O texto ele também diz: people who are anxious tend to find it easier to communicate via Facebook than to face. O trecho que justifica essa resposta é esse aqui, ó. Ocorre mais regularmente entre os jovens, e eles também descobriram. We have also found, presente perfeito, that people who are anxious and socially insecure, olha só, as pessoas que são ansiosas e socialmente inseguras usam o Facebook mais do que aqueles com lower scores of those traits, com índices menores, né? Probably because those who are anxious find it easier to communicate. Aqueles que são mais ansiosos têm mais facilidade de se comunicar via a mídia social do que de cara, né? Assim, pessoalmente. Próxima. Tá. Bom, e aí, em contrapartida não, assim, reiterando isso que a gente falou, de acordo com a escala de vícios do Facebook de Bergen, pode-se dizer que quando você se sente
inquieto ou incapaz de usar, você fica viciado porque você se sente mais inquieto ou quando você se sente incapaz de usar o Facebook. Então, naquela, como é que eu posso dizer? Naquela ânsia de usar, você vai, usa um dia, dois, três, quatro, 10, e aí você começa. Aí quando você quer parar, você já não consegue. Eu lembro porque eu fiquei 4 anos sem Facebook por causa da minha faculdade, da outra faculdade, né? 4 anos. Mas eu confesso para vocês que foi difícil, porque todo mundo as notícias circulavam pelo Facebook, as fakes e as outras, as verdadeiras também. Mas eu precisava me concentrar. Então foi nesse período que eu fiquei, foram 4 anos sem Facebook, foi muito bom para mim. Seguimos. De acordo com a passagem, é verdadeiro dizer: as pessoas que são mais organizadas e ambiciosas tendem a usar a mídia social como uma parte importante do seu trabalho, ah, e o networking, né, que é a troca de informações pela internet. O que ele fala aqui? Ele fala, na verdade, que as mídias sociais elas são importantes, desde que você utilize ela como ferramenta a seu favor, uma ferramenta que componha a sua atividade, não só como uma ferramenta de entretenimento, né, ou somente de notícia, até porque você não consegue nem filtrar ali o que é o que não é. Vamos ver essa daqui, que isso aqui tem a ver com voz passiva. We are having the house painted. Se eu falo we are having the house painted, eu posso dizer que we are not going to paint the house. Eu posso dizer que nós não vamos pintar a casa nós mesmos. Alguém vai pintar a casa para nós? Ou a ênfase está em quem vai pintar a casa? A resposta aqui é, né? 1 e 2. Porque se eu falo we are having the house painted, traduzindo ao pé da letra, seria nós vamos ter a nossa casa pintada. Então, se nós vamos ter, 1, nós não vamos pintar nós mesmos. 2, alguém vai pintar. Ok? Então, por isso que aqui é a letra A. Essa aqui também, apesar de muitas palavras, é tranquila, porque se eu falo na voz ativa, many countries formally acknowledge a language status in their constitution. Está na voz ativa. Qual é o verbo? Acknowledge, que é o verbo reconhecer. Reconhecer. Então, muitos países formalmente reconhecem o status da língua na sua Constituição. Então, se está no presente, só tem uma alternativa aqui, que é a passiva para presente. Olha só, a letra A language status is, porque ele que vai marcar que é presente, ativa. Acknowledged, e o verbo no particípio passado. Is acknowledged. Essas duas coisas aqui, vão dizer para você que ele está no presente e que está no particípio passado do verbo. A segunda não pode ser porque está no passado. Essa aqui poderia ser porque está no verbo to be no presente, mas o verbo não tem a terminação de. Esses dois também não. Presente perfeito e esse aqui presente contínuo. Tá? Então ficamos com a letra A. E o último, não menos importante, qual das alternativas não está na voz passiva? The roof is being repaired, está na passiva, a passiva de um contínuo. The shirts have been ironed. Isso aqui está na passiva, porque cortar cabelo, passar roupa, todas essas ações são sempre na voz passiva. Então, as camisas foram passadas. Mary has been married. Aqui não é passiva, parece que é, mas aqui é o presente perfeito. Tá? Has been married. Professor, mas por que tem o been aqui? Não teria ser has married? Porque ela não casa.
É uma ação que precisa desse bin aqui para poder ficar. Pessoal, nosso tempo está esgotando. Esse era o nosso último slide. Eu vou fechar aqui com vocês para que a gente não saia repentinamente da tela. Ok? Eu queria agradecer a vocês. Ó, nós temos 5 minutinhos para terminar aqui. Queria agradecer a vocês a participação, a atenção, por terem ficado aqui até o momento e que a gente possa ter, assim, mais momentos a partir da semana que vem juntos. Ok? Pessoal, muito obrigado. Dispensados.